Expiação. O que é expiação? Expiação com X, tá? Não é expiação com S, né? ES, de ficar espiando, né? Xeretando os outros. Não é isso, é expiação. Olha só, o sentido da ideia envolvida nessa palavra é o processo da reunião de duas partes, ou da reconciliação de duas partes que inicialmente eram unidas e depois de um tempo, por causa de um evento, foram separadas, tá? Essas partes, elas estavam alienadas uma da outra, né? Separadas uma da outra, para que depois venham e formem uma unidade. Expiação é isso. Expiação é juntar duas partes que estavam antes separadas. Já vai pegando aí o que eu estou querendo dizer. O vocábulo que se refere a ela, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é mais apropriadamente traduzido por reconciliação. Então, expiação, a gente ouve muito também isso em algumas pregações, né? Jesus, ele fez expiação dos nossos pecados. E aí você pode trazer na sua mente a ideia do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Como é que era, rapidinho aqui para vocês entenderem o sistema sacrificial do Antigo Testamento? O povo de Deus, ele precisava fazer determinados sacrifícios ao longo da sua jornada na Terra, né? Tinha lá os momentos de serem esses sacrifícios entregues. Geralmente era ou você imolava um animal, né? O animal era entregue, né? O animal era morto e era entregue lá no altar. O sacerdote, que era um homem de uma tribo determinada, né? Ele fazia essa mediação entre aquele que entrega a oferta e Deus. Então, no meio você tinha um sacerdote que pegava, vamos dizer assim, esse sacrifício e apresentava para Deus. Então, seria mais ou menos assim: eu cometi pecados em tais áreas. Então, para cada pecado você tinha um tipo de sacrifício, que eu falei. Podia ser sacrifício animal, poderia ser também sacrifício de comida, né? Alguma parte da colheita que você poderia entregar para Deus. E aí eu pegava esse sacrifício e eu não podia fazê-lo na minha casa. Eu não tinha esse direito. Eu precisava de um mediador, alguém que fizesse a ligação entre eu e Deus. E esse mediador, essa pessoa que estava aqui no meio, era o sacerdote, ok? Separado por Deus de uma tribo específica do povo de Israel para fazer só esse trabalho, o sacerdote. Então, eu pegava a minha oferta, dependendo do meu pecado, levava até o templo, né? Eu levava até o tabernáculo, na época que não tinha templo. Esse homem sacerdote pegava esse sacrifício e levava perante Deus e falava: olha, Deus, está aqui o sacrifício do Marcelo, que está pedindo perdão por tal pecado. Então, existia lá um momento, né, que aquela oferta tinha que ser queimada, e aí eu era perdoado. Então, eu tinha essa mediação, esse trabalho sacrificial, ok? Então, o que acontecia quando eu, Marcelo, levava o meu sacrifício lá para o sacerdote no templo? O meu pecado que me afastava de Deus, ele era expiado. Ou seja, ele era retirado do meio da minha relação com Deus e novamente eu me juntava a ele. Então, por isso que se chama expiação, porque ao mesmo tempo que é uma retirada de uma culpa, é a minha reunião de novo com Deus. Então, aí você está entendendo, obviamente, você é inteligente, está percebendo por que eu me separava de Deus? Por causa do pecado que estava aqui no meio. Então o pecado estava aqui e ele me separava de Deus. Então eu precisava fazer um sacrifício perante um sistema, né, perante uma pessoa, um representante, um mediador, e após esse sacrifício, sendo ele aceito, eu me reunia, eu era expiado e reconciliado com Deus novamente. Obviamente que no Novo Testamento, Jesus morreu na cruz e ele anulou o sistema sacrificial. Por isso que hoje nós não imolamos mais animais, né? Não entregamos mais animais no templo nem na igreja, porque a gente pode fazer uma oração, dobrar o joelho, clamar diretamente ao Filho, que é Jesus, que é esse mediador, e ele vai olhar diante do Pai e vai falar: Pai, Marcelo está pedindo perdão por tal pecado. Vamos dizer assim, posso dar? Deus vai lá e fala: pode dar. E Jesus vem e me concede o perdão que o Pai me deu, tá? Uma figura de linguagem bem simples, mas para você entender como funciona essa coisa da reconciliação. Então, hoje, Jesus, ele é esse mediador perpétuo.
para sempre, eterno. Não precisamos mais de um sacerdote humano que nos represente, ok? Então a expiação é essa reunião das partes. O pecado que me afasta de Deus precisa ser expiado. E como Jesus morreu na cruz e expiou todos os pecados, então toda vez que eu pecar, eu posso chegar perante ele e falar: Senhor, me perdoa em nome de Jesus. E aí Jesus vai lá e faz este trabalho, né? Esse trabalho, nós podemos usar esse nome, que me reconcilia com Deus.